Deixa eu colocar uma primeira imagem aqui, que é esta imagem, que é um pôster de alistamento da Primeira Guerra Mundial, escrito aqui, né? A Inglaterra, né? A Bretanha precisa de você imediatamente, né? E temos aqui o dragão clássico, né? Talvez ele pudesse ser mais clássico ainda se ele tivesse vermelho, mas ele verde também é bastante comum. Mas a gente tem então esse dragão aqui, né? Bem escamoso, uma escama dura, quase que espinhos, né? Com asas enormes. A boca aqui vermelha, o olho vermelho, a narina vermelha, talvez indicando... dá até para ampliar aqui melhor, ó. Indicando fogo, né? E você tem esse dragão sendo enfrentado por esse nobre cavaleiro montado no cavalo branco, que é uma referência mais especificamente a São Jorge, ou Saint George, né? Para os ingleses, que é o patrono, inclusive, da Inglaterra, na famosa história de São Jorge e o Dragão. Esse é um pôster, então, do século XX, que tem esse dragão, que é o nosso dragão conhecido, né? Mas aqui a gente vai começar, então, nessa live, a tentar entender como surgiu isso aqui, né? Como é que a gente chega nisso aqui? De onde que vem isso aqui? Que hoje, para nós, é uma coisa tão consolidada na cultura pop, assim, né? O Senhor dos Anéis, Caverna do Dragão, né? RPG, fantasia, em geral, literatura de fantasia. É muito comum essa criatura. E é uma criatura que vem lá dos primórdios. Então, antes disso aqui, a gente tinha, por exemplo, isso aqui. Que eu não vou chamar exatamente de um dragão, mas é por onde a gente vai começar a história. Então perceba que ela vai ser longa. Isso aqui é um baixo relevo da Babilônia. E essa longa serpente aqui com umas patinhas, essa aqui eu não consigo ampliar, uma representação, com um chifre aqui também, né? É a representação de Tiamat, que é uma deusa ou um deus sem gênero, às vezes aparece como feminino, às vezes aparece como gênero indissociado, né, que é muito comum de deuses, principalmente ali na tradição, nas tradições mesopotâmicas. Mas você tem essa deusa Tiamat, que é uma deusa que aparece na história de criação do universo da mitologia, né, da cultura da Babilônia e da Mesopotâmia de forma geral, né? A gente está então ali mais ou menos onde hoje é o Iraque, né, no que se chama de Antigo Oriente Próximo, aquela região que abarca ali Egito, Israel, um pouco do Irã, Turquia, né, um pouco da Turquia. Então essa criatura, ela vai recorrer muito esse tipo de criatura, nessas serpentes gigantes, vão recorrer muito nessa região, mas a gente vai usar especificamente aqui Tiamat, porque ela vai ter ecos na literatura bíblica, que por sua vez vai ter ecos na tradição cristã, que é onde se desenvolvem os bestiários e a história de São Jorge, né? Então por isso que eu estou voltando aqui em Tiamat. Então Tiamat, segundo a tradição babilônica, era uma deusa primordial. No início era basicamente Tiamat e Apsu, que são as águas, basicamente assim, as águas salgadas e as águas doces. E a água na Mesopotâmia ela representa esse estado caótico, né? Talvez pela questão do Tigre e o Eufrates, que são os rios que limitam a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia significa entre rios, né? Meso no meio, pótamos, igual de hipopótamo, né? Significa rio. Hipopótamo, inclusive, é o cavalo dos rios, né? De hipos, de hipismo e tal. Mas então você tem a Mesopotâmia, e os rios, Tigres e Eufrates, eram os rios que tornaram possível ali a agricultura e tal. Só que eram rios muito violentos, né? Então, quando você tinha as inundações, você não controla exatamente as inundações. Por isso que eles vão vão criar os diques, represas e tal, né? Mas mesmo assim, vem uma inundação muito forte, né?
e ela não só vai alagar as partes ali cultiváveis, mas ela destrói muita coisa, né? Então essa água representa ali na região vida, né? Mas representa também destruição, caos, falta de controle. Então no início tinha esses deuses, né? Tiamat e Apsu, e eles vão tendo outros, vão surgindo outros deuses a partir de Tiamat e Apsu, e Apsu fica muito incomodado com aqueles novos seres que estão aparecendo ali em volta dele, fazendo muito barulho, né? Fazendo muita agitação. Então Apsu decide matar, né, todos aqueles outros deuses, seus filhos, por assim dizer, né? E um desses deuses, que é Ea, que é um deus muito importante também ali na região da Mesopotâmia, vai matar Apsu. E Tiamat, meio que para vingar Apsu, eu estou fazendo um resumo bem tosco aqui, tá? Mas só para dar uma ideia geral. Tiamat, para vingar o seu marido, por assim dizer, morto, ela vai criar uma série de serpentes e seres monstruosos e iniciar uma guerra contra aqueles deuses recentes, os deuses mais novos. E nessa guerra, Marduk, que provavelmente é esse aqui, que é meio que o deus nacional da Babilônia, inclusive aqui, aqui outra representação de Tiamat, bem diferente, né? Mas aqui você tem Marduk, e ele vai enfrentar então Tiamat, vai vencer essa deusa, e ele vai destruir, ele vai cortar Tiamat pela metade. E lembre-se que Tiamat representa a água, né? Então ele vai dividir Tiamat pela metade, e a metade de cima será o céu, né, a abóbada celeste, e a metade de baixo serão a terra, né? Ou, de outra forma, as águas de cima e as águas de baixo. Então, assim, e aí dos olhos, né, lacrimejantes de Tiamat surgem o Tigre e o Eufrates, e a partir do corpo de Tiamat ali, e dos monstros derrotados, você vai tendo as coisas que compõem a realidade sendo criadas, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque Tiamat e essa história da criação, ela tem certos ecos ali na narrativa de Gênesis, que é quando, por exemplo, se diz em Gênesis 1 que as águas foram separadas em água de cima e água de baixo, né? Mas na história de Gênesis 1 nós não temos nenhuma guerra de deuses, diferente da tradição da Babilônia. Mas, em outras partes dos escritos dos israelitas, né, que hoje compõem ali a Bíblia, nós temos, sim, referências a batalhas ali no início da criação. Então, por exemplo, deixa eu colocar em outra forma aqui. Então, por exemplo, aqui no Salmo 74, dos versículos 12 a 16, está escrito o seguinte: Mas Deus é meu rei desde a antiguidade, ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite, a luz e o sol tu os formaste, e aí vai avançando, né, falando sobre a criação. Assim como o Salmo 140 também, que repassa a criação de uma forma um pouco diferente, literariamente, nos seus elementos ali, de Gênesis 1 e 2, né? Porque nós temos ali algumas tradições não necessariamente iguais, né? Tradições talvez independentes, que são representadas em diferentes momentos ali da Bíblia, né? Conforme os vídeos da série, como a Bíblia se tornou um livro que eu estou fazendo aqui no canal, que está meio pausada, né? Mas eu já falei sobre isso. Então nós temos essa referência que é o tal do Leviatã, que é um ser meio enigmático, né? Não se sabe muito sobre ele, porque quem escreveu esse texto imaginava que as pessoas da sua região, as pessoas que fossem ouvir aquele texto, soubessem do que se tratava, né? Hoje a gente não sabe, então a coisa fica um pouco confusa. Mas essa criatura, o tal do Leviatã, é referida também em outros textos. Por exemplo, no livro de Jó, que diz o seguinte: cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Aqui está se referindo ao Leviatã, que é o momento em que Deus... No livro de Jó tem um determinado momento que Deus aparece para meio que encerrar uma discussão.
e ele começa a falar sobre a criação para mostrar o quanto Deus é maior do que os seres humanos. Então Deus começa a falar, por exemplo, você estava lá quando o alicerce da terra foi colocado, você estava lá quando as estrelas foram colocadas nos seus lugares, então ele vai falando sobre a criação e fala, né, do Leviatã, e diz, cada um dos seus espinhos, né, do Leviatã, faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha e o cobre como madeira podre. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, ele é o rei sobre todos os orgulhosos. Né? Então, guardem esses elementos aí, porque isso vai ser retomado na tradição sobre dragões medieval. Então, a questão aqui do fogo, né, que sai da boca, da fumaça, e dos golpes que não o afetam, né, as armas são ineficazes contra ele, e o fato dele ser orgulhoso também. Né? Tudo isso vai ser retomado ali na tradição medieval. Então vamos voltar aqui a essa figura do dragão. Então, antes de se ter a palavra dragão, antes de se falar especificamente em dragões, falava-se de um monstro marinho ou um monstro em forma de serpente. Né? Isso já estava então na tradição da Babilônia, que é muito próxima e teve muito contato com a tradição dos israelitas, né, dos hebreus. E isso passa, né, então para a tradição cristã, e com acréscimos de outras culturas. Então, seguindo, né, a gente está no Antigo Testamento, agora a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem a figura do dragão, e esse sim, chamado de dragão mesmo, no Apocalipse. Então, numa representação ali, uma imagem que se traz do diabo, o autor do Apocalipse diz o seguinte, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né, que são coroazinhas, né, tipo tiara. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então a cauda, o ataque com a cauda também vai ser importante, e a cor vermelha também vai ser importante aqui. Só que o dragão do Apocalipse, ele não é simplesmente o Leviatã, ele não remete apenas à tradição hebraica, mas a tradição israelita, mas como ali no período em que o Apocalipse é escrito, a gente já está ali no século I, a Palestina e a cultura em geral daquela região tem uma forte influência grega, o dragão do Apocalipse, assim como o dragão do livro de Daniel também, ou a besta do livro de Daniel, que não é referido exatamente como um dragão, mas tem essas características também, né, de muitas cabeças, tem uma influência muito clara de outro bicho que é este, né? Que é a Hidra, que é uma criatura da tradição grega. Aqui é um dos trabalhos de Hércules, né? Derrotar a Hidra, cortar as cabeças da Hidra, elas se regeneram, né? Vocês conhecem a história. Então o dragão de várias cabeças aqui, então mais um elemento participando aí da composição dessa tradição cristã, desse imaginário, né? Dessa coleção de imagens cristãs. E aí a gente já começa a entrar especificamente no dragão, porque a Tiamat e o Leviatã nunca são referidos como dragões, são criaturas meio réptil, meio serpente, gigantes. Mas isso não caracteriza um dragão. O dragão é aquilo que é chamado de dragão. O Apocalipse, de fato, usa a palavra Drácon, né? Quando vai se referir a dragão. Então, um Drácon você já tem, de fato, ali, ou Drácon. Então, de fato, ali você já tem esse animalzinho sobre o qual é a live, que é o dragão. E aí, deixa eu só fazer uma pausa, né, para ir para o chat, e a gente vai começar a entrar especificamente na tradição que vai entrar nos bestiários medievais, mas já transportando toda esses elementos bíblicos também, né?